Duas pessoas abriram o mesmo documento e editaram offline. As duas mudanças são válidas. Quando a conexão volta, salvar só a versão mais recente apaga o trabalho de alguém. Bloquear a edição mata justamente a vantagem de trabalhar offline. Existe um terceiro caminho: modelar o dado para que as duas cópias combinem as mudanças e cheguem ao mesmo resultado. É o que um CRDT tenta entregar. Mas chegar ao mesmo estado não é o mesmo que chegar ao estado certo. E essa diferença é onde a conta aparece. Vamos olhar a saída mais intuitiva primeiro, porque ela falha de um jeito que ensina o resto. A reação natural é: na hora de juntar, fica a alteração com o timestamp mais novo. Isso é last right wings. Ele converge. Todo mundo concorda em um valor. O custo é que duas alterações concorrentes viram uma só versão vencedora. A Figma publicou um exemplo bom disso para a edição de uma mesma propriedade. Partindo do valor B, uma pessoa gera AB, a outra gera BC. A política de propriedade inteira termina com AB ou com BC. Nunca com ABC. Uma das edições some, e ninguém digitou nada errado. Repare no que ainda nem entrou na conversa. WebSocket. Muita gente acha que o problema é transporte. É só abrir um canal em tempo real e pronto. WebSocket leva a mensagem rápido nas duas direções. Ele não decide o que aquela mensagem significa quando encontra outra alteração concorrente. Transporte e semântica de merge são dois problemas separados, e só um deles é resolvido pela conexão. Então a decisão real não é qual biblioteca de rede usar. É o que o sistema faz quando duas verdades válidas se encontram. Antes de nomear a solução, 3 palavras, e só as 3 que vamos usar. Réplica é uma cópia do dado que pode receber alterações por conta própria. No nosso exemplo, cada cliente offline mantém uma réplica. Concorrente quer dizer que duas alterações aconteceram sem uma ter visto a outra. Não é questão de relógio, é questão de quem sabia de quem. E merge é o momento em que essas réplicas se reencontram e o sistema precisa produzir um único estado a partir das duas. Com isso já dá para fechar a definição. E agora ela vem como resposta, não como aula. Um CRDT é um tipo de dado construído com regras de combinação embutidas, de forma que réplicas alteradas concorrentemente terminem no mesmo estado quando tiverem recebido o mesmo conjunto de alterações. Essa última parte é a letra miúda que quase todo mundo esquece. O mesmo conjunto de alterações. Convergência não significa que uma réplica pode ficar sem receber mudanças para sempre e, mesmo assim, bater com as outras. Se a alteração não chega, não há regra de merge que salve. Agora, a pergunta concreta. Como duas cópias combinam mudanças sem o chefe central dizendo a ordem? Começa fácil. Imagine um conjunto, uma lista de tags num documento. Uma réplica adiciona urgente, a outra adiciona revisão, offline. No merge, a regra é a união. As duas terminam com as duas tags em qualquer ordem de chegada. Adicionar é uma operação que combina sozinha, sem disputa. Essa é a intuição que faz CRDT parecer simples. Texto é onde fica difícil. E aqui mora o erro mais comum de quem tenta implementar isso na mão. A primeira ideia é insira na posição 5. Mas posição 5 em qual réplica? Se a outra réplica já inseriu 3 caracteres antes do quinto, a sua posição 5 aponta para outro lugar. O índice que aparece na tela muda em cada cópia. Então o algoritmo não pode se apoiar nele. A saída é dar a cada caractere uma identidade estável, um identificador que não muda quando o texto ao redor muda. Em vez de posição 5, o sistema diz depois do caractere com este identificador. Aí, a posição relativa sobrevive ao merge. Quero ser honesto sobre o que não estou mostrando. Não existe um único mecanismo para isso. RGA, Logut, YJS diferem na estrutura, na ordenação e em como tratam deleção. O diagrama aqui é conceitual, não é nenhum desses algoritmos por dentro. E tem outra divisão que muda a arquitetura. Algumas implementações sincronizam mandando o estado, outras mandando as operações. Não decore a álgebra disso. O que importa é a consequência. A versão baseada em operações geralmente assume que a camada de entrega não perde
não duplica e respeita a causalidade quando precisa. Ou seja, a convergência não eliminou o protocolo de sincronização. Ela mudou de lugar o que esse protocolo precisa garantir. Guarde esse fio, porque é exatamente aí que a conta de produção começa a aparecer. Aqui está a virada que separa o slide bonito do sistema em produção. Convergência cobra metadados. Para que o merge seja determinístico, o dado precisa carregar mais do que aparece na tela: identificadores, informação de causalidade, às vezes histórico. Dependendo do algoritmo, essa conta aparece como tombstones, como estado acumulado ou como trabalho de compactação. Não é universal, e eu não vou te dar um percentual inventado. O overhead real depende do tipo de documento, do padrão de edição e do número de réplicas. Mas a direção é clara. O que some da interface pode continuar vivo nos metadados, porque o merge ainda precisa daquilo. E a sincronização não desaparece. Lembra do fio da sessão anterior? Perda, duplicação, reconexão, persistência, alguém tem que tratar isso. Ou o protocolo garante, ou a implementação é desenhada para ser idempotente e aguentar a mesma operação chegando 2 vezes. Quer ver isso no sistema real, em produção, hoje? Jupyter Lab. Desde a versão 3.1, notebooks e documentos usam o framework de edição compartilhada do YJS, que é um CRDT. E o detalhe operacional é o mais instrutivo. A documentação descreve que as mudanças são salvas por padrão depois de cerca de 1 segundo, e um banco SQLite no ambiente do Jupyter Server preserva a linha do tempo, inclusive depois de uma queda de conexão. Ou seja, mesmo com CRDT, existe uma camada separada de persistência e reconexão. O CRDT não substituiu o banco. Isso desmonta a leitura preguiçosa de que CRDT é rede sem garantias e sem servidor. Na prática, ele convive com servidor, com persistência e com um protocolo de sincronização. Ele resolve uma parte do problema. Agora o ponto que faz CRDT deixar de ser bala de prata. Convergir não é o mesmo que estar certo. 2 perguntas diferentes, e o vídeo inteiro depende de você não confundir as duas. Primeira, todas as réplicas chegaram ao mesmo estado? Essa é técnica, e o CRDT pode garantir. Segunda, esse estado faz sentido para o negócio e para a intenção de quem editou? Essa não é dada de graça. Exemplo de domínio. 2 réplicas vendem o mesmo assento disponível, cada uma offline. Localmente, as 2 vendas são válidas. No merge, os 2 estados convergem para o resultado consistente entre as réplicas. E ainda assim, você vendeu o mesmo assento 2 vezes. O sistema concordou consigo mesmo e violou a regra do negócio ao mesmo tempo. Exemplo de interface. Em alguns algoritmos de texto, 2 frases digitadas ao mesmo tempo podem convergir intercaladas, caractere por caractere. Tecnicamente correto, todo mundo vê o mesmo. Ilegível para o humano que escreveu. A lição não é: CRDT não preserva invariantes. Muitas operações são compatíveis com o merge automático e dispensam coordenação. O problema é o subconjunto que não é: impedir a venda duplicada do mesmo assento, manter um saldo acima de 0, ou gerar uma numeração sequencial sem lacunas. Para esses casos, a arquitetura pode precisar coordenar, reservar o direito antes, particionar a capacidade ou rejeitar depois. O merge não decide isso por você. É por isso que existe o caminho oposto. Então, quando vale a pena e quando você está pagando complexidade à toa? CRDT tende a valer mais a pena quando aparecem requisitos como edição concorrente, trabalho offline, replicação geográfica, alta disponibilidade durante falhas de rede ou baixa tolerância a esperar coordenação central a cada escrita. Não precisa ter tudo isso ao mesmo tempo. Mas quanto menos desses requisitos existem, mais difícil fica justificar a conta de metadados, persistência e debugging de sincronização. O contraponto honesto é a Figma. A engenharia deles escolheu um servidor como autoridade central para ordenar e validar as mudanças, e disse explicitamente que isso permitiu remover parte do overhead de um CRDT descentralizado. O protocolo é inspirado em ideias de CRDT, mas não é um CRDT puro. A Figma ainda aceita a edição offline e reaplica essas alterações na reconexão. A simplificação vem de usar o servidor como autoridade
quando os clientes estão conectados, não de exigir conexão constante. Mas centralizar não é grátis, e a própria Figma documentou isso. No desenho antigo, com checkpoints a cada 30 a 60 segundos, uma queda do serviço podia perder até 60 segundos de trabalho. Eles adicionaram um Write Ahead Log para fechar essa janela. A conta da simplicidade de merge reapareceu em durabilidade e recuperação. Repare no que isso quer dizer. Não é CRDT venceu, nem servidor central venceu. YJS também roda em arquitetura cliente-servidor. A decisão não é ideológica. Ela depende de offline, de topologia, da semântica que o domínio aceita e de quem você consegue operar às 3 da manhã. Volta para as duas pessoas que editaram offline o mesmo documento. Um CRDT garante que as duas cópias terminem iguais quando receberem as mesmas alterações. Isso é uma propriedade técnica, e é real. O que ele não faz sozinho é provar que esse estado igual preserva a intenção de quem editou e as regras do negócio. Convergência é um resultado da estrutura de dados. Correção continua sendo um problema de arquitetura. E essa parte não dá para terceirizar para a biblioteca. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like e comenta o que você quer ver por aqui.